Bom, no segundo exercício temos um mapa polo zero, certo? Aqui podemos identificar os polos, né? Aqui o primeiro polo seria menos 0,1, certo? O segundo polo seria complexo, né? Menos 0,5 mais J0,866, né? E o terceiro polo também seria complexo. E menos 0,5 menos J0,866, né? Temos o polo menos 0,1, menos 0,1. Temos esse polo aqui, né? Parte real, parte complexa, né? E esse polo aqui, né? Parte real, parte complexa, tá? Muito bom. Agora os zeros. Os zeros temos esse zero aqui, né? Menos 1. Então é igual a menos 1. Ok. Naquele polo S igual a menos 0,1, podemos fazer S mais 0,1 igual a 0, né? Com esses dois complexos podemos formar um polinômio cujas raízes são esses dois números complexos, né? Então a gente sempre vai comparar com o operador de Laplace, que é um S, né? Que é um operador que tem uma parte real menos sigma mais uma parte imaginária que é omega d, né? Na verdade é mais menos, né? Mais menos. Então, se eu comparar menos 0,5 com menos sigma, vamos ter menos 0,5 igual a menos sigma, né? Ou seja, sigma será 0,5, né? Se comparamos ômega d, né? Mais menos ômega d, j, temos mais J0866 e menos J0866. Logo, ômega d será 0,866, né? Então, posso formar o seguinte polinômio aqui. S mais sigma quadrado mais ômega d quadrado, né? Que vai resultar em S mais 0,5 quadrado mais 0,866 quadrado, né? Isso resulta em S quadrado mais S mais 1, tá? E esse polinômio aqui, se você calcular nas raízes, se igualam a zero e calcular nas raízes, vai resultar nesses dois polos complexos, tá? Muito bom. E observando o zero, né? S igual a menos 1, eu posso fazer S mais 1 igual a 0, né? Tá? Logo, a função de transferência seria algo assim. G de S igual. No numerador vamos ter S mais 1, certo? No denominador vamos ter S mais 0,1, certo? Vezes S quadrado mais S mais 1, né? Isso aí. Essa seria a função de transferência, né? Então, aqui teríamos aquele S mais 0,1 que corresponde a esse termo aqui, né? E esse S quadrado mais S mais 1 que corresponde a esse termo aqui, né? Tá? E aquele S mais 1 que corresponde ao zero, né? Esse aí.
Tá bom? Essa seria a nossa função de transferência. Então, olha só, vamos fazer a parte A, né? Calcular a resposta ao degrau, né? Resposta ao degrau, depois calcular o valor inicial e final, né? Olha só, a resposta ao degrau quer dizer que a entrada vai ser um degrau, né? Temos sistema de entrada e saída, né? A entrada, o de t vai ser um degrau, né? Vai ser um degrau, né? Então sabemos que no plano Laplace, né? Plano Laplace, temos que y vai ser o produto da entrada vezes a planta, né? Como a entrada é um degrau, né? É um degrau, certo? Se aplico o Laplace, o que vai acontecer? A entrada vai virar entrada em Laplace, vai ser igual a 1 dividido por S, né? Logo a saída vai ser 1 dividido por S vezes G de S, né? Tá? Então, ou seja, a saída será 1 sobre S vezes G de S, né? Ou seja, vai ser 1 sobre S multiplicado por essa planta aqui, né? Essa planta aqui é G de S, sim? Ou seja, vai ficar igual a isso aqui, né? Certo? Essa será a resposta ao degrau no plano Laplace, né? Tá? E aquela função aqui, vamos separar em frações parciais, né? Y igual, né? Então já sabemos polos, né? Então podemos separar frações parciais. A primeira fração seria uma constante dividido por S mais 0, né? Aí, né? Que seria esse termo aqui, né? Seria esse termo daí, certo? Só um pouco. Esse termo daí, tá? Agora, esse termo aqui, né? Seria outra constante dividido por esse polo, né? Será 1, né? Certo? Después tenemos esse outro termo aqui, né? S quadrado mais S mais 1, né? Que seria um número complexo. Aqui a gente separa da seguinte forma, né? Separa uma constante vezes ômega d, né? Dividido por S mais sigma, né? Ao quadrado mais ômega d ao quadrado, né? Aí, né? Mais outra constante uma constante multiplicada por esse termo aí
más su numerador sería S más sigma, ¿no? S mais sigma. Ok, a gente separaria desse jeito, né? Bom, substituindo o valor de sigma e ômega d, vemos que aqui seria 0,5, né? Sigma 0,5, sigma 0,5, ômega d é 0,866, né? Quadrado, né? Aqui seria 0,866 quadrado, né? Aqui seria 0,866 e aqui seria 0,5, né? Muito bom. Agora vamos somar essas quatro frações, tá? Ao somar as quatro frações, vamos ter um denominador esse mesmo produto, certo? Que é o mínimo comum divisor, né? Opa, esse termo aí, né? Então, a somar essas quatro frações, o denominador vai ser esse termo aqui, né? Vou formar aqui uma divisão, né? Aí, né? Agora o numerador seria A multiplicado pelo denominador, né? Que não tem S, né? Esse termo aqui, né? Aqui de fato seria aí, né? Isso aí. Seria A multiplicado por S mais 0,1, né? Multiplicado por S quadrado mais S mais 1, né? Mais B multiplicado por S multiplicado por S quadrado mais S mais 1, né? Certo? Por quê? Porque esse termo aqui, se a gente resolver, vai ser S quadrado mais S mais 1, tá? Ok? Continuando, temos mais constante C vezes S vezes S mais 0,1, né? Mais a constante D multiplicada por S multiplicada por S mais 0,1 multiplicado por S mais 0,5, né? Sim. Muito bom. Observem que o denominador dessa fração é o mesmo denominador dessa fração, tá? Ou seja, posso simplificar esse denominador daqui com esse denominador daqui. E agora posso comparar esse termo aqui com esse polinômio daqui, né? Com esse polinômio, tá? Então vamos resolver esse polinômio, né? Por um lado temos S mais 1, né? Por outro lado temos a esse cubo mais 1.1 a esse quadrado mais 1.1 a
mais 0,1a, certo? Mais bs cubo mais bs quadrado mais bs mais cs quadrado mais 0,1 cs mais, deixa eu ver, mais ds cubo mais 0,6 ds quadrado mais 0,05 ds, né? Então, só um pouco. Aí. Tá bom? Muito bom. Agora comparamos os polinômios, né? Por un lado, vamos a avaliar primero ese cubo, ¿no? Olha só. Esse lado aqui não tem esse cubo, né? Desse lado aí não tem esse cubo. Certo? Então aqui seria 0, né? Do outro lado teria a esse cubo mais esse cubo mais não tem esse cubo, né? Mais de esse cubo. Agora temos com esse quadrado, né? Do lado esquerdo não tem esse quadrado, do lado direito teria 1.1 a esse quadrado mais bs quadrado mais cs quadrado mais ds quadrado, né? Então, esse termo já foi, esse 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 já foi, né? E aqui, na verdade, seria 0,6 ds quadrado, né? 0,6 ds quadrado. Então, esse termo já foi também. Então, bom, os termos com esse, né? Do lado izquierdo vamos ter un BCS, ¿cierto? Por otro lado vamos a tener un AS, ¿no? Este termo na verdade seria AS, ¿no? 1.1 AS mais PS mais 0.1 CS mais 0.05 DS, né? Então, esse termo já foi, esse termo já foi, esse termo já foi,
Y ese termo ya fue, ¿no? O finalmente os termo sin S, ¿no? Do lado izquierdo tenemos un igual. Do outro lado temos 0, 1A, mais 0B, mais 0C, mais 0D, né? Agora simplificamos os S, né? Aqui simplificamos esse cubo, né? Aqui simplificamos esse quadrado. Aqui simplificamos os S, né? E aí teremos um sistema de equações, né? Vamos resolver aquele sistema. Vocês podem resolver na calculadora, tá? Eu vou resolver no MATLAB, tá? Ou também podem tentar no Octave, né? Tá bom? Muito bom. Vamos lá. Criamos um vector A igual. E começamos com os termos do lado direito, né? A primeira equação, lado direito, teria A, B, 0, D, né? Segunda linha, lado direito, tem 1.1A, 1B, 1C e 0,6D, né? Terceira linha, lado direito, tem 1.1A, 1B, 0,1C e 0,05D, né? Quarta linha, lado direito tem 0.1A, 0B, 0C, 0D, né? Fechamos. 0, 1, 1, 1, 1, 0. Muito bom. Agora criamos um vector para o lado esquerdo, né? Primeira linha, lado esquerdo tem 0, né? Segunda linha, lado esquerdo tem 0. Terceira linha, lado esquerdo tem 1. Quarta linha, lado esquerdo tem 1, né? Fechamos. Temos isso aqui, né? Agora, ao invés de fazer A dividido por B, né? Fazemos o símbolo de divisão inverso, né? Aí. E aí resolvemos, né? O primeiro número é A, o outro é B, outro é C e outro é D, né? Então vamos lá. A vai ser 10, B vai ser menos 989, C vai ser menos 104 e D aproximadamente 0,11. Tá? Bom, muito bom. Agora, olha só. Temos que substituir A, B, C e D nessa fração parcial. Tá? Bom, então aqui essa somatória, né, seria YDS, né? Que seria efectivamente a resposta ao degrau, né? Bom, substituindo valores, né? A seria 10, B seria 989, né? Só que negativo. Aquele C aqui seria menos 104, né? E aquele D seria 0,11 negativo, né? Certo? Ok, agora aplicando Laplace inverso. Laplace inverso, né? Aqui teríamos que y de t sería, primeiro termo, inversa de Laplace de 10 dividido por s sería 10, ¿no? Segundo termo, inversa de Laplace sería 989, ¿no?
exponencial menos 0,1t, né? Ok. O terceiro termo seria um 0,4 exponencial menos 0,5t, né? Que seria o sigma, vezes seno de 0,866t, né? Menos 0,11. Esse termo aqui, né? Aí. Só que aqui seria cosseno, né? Tá? Então, essa seria a resposta ao degrau no tempo, né? Então, observem que isso aqui é uma resposta permanente, né? Sempre vai ser 10. Mas esse termo aqui é transitório, né? Uma hora vai zerar. Esse também é transitório, esse também é transitório, né? Tá? Porque vai iniciar com algum valor, mas depois vai zerar, né? Esse aqui também vai oscilar, talvez oscilar um pouco, mas depois vai zerar, né? Isso aqui também vai oscilar um pouquinho, mas depois vai zerar, né? Então, depois de um tempo, esses três termos vão zerar, né? Vai sobreviver aquele 10, né? Então, é por isso que esse aqui é uma resposta permanente e esse aqui são transitórios, tá? Transitório, transitório, transitório. Tá? É bom ir discriminando resposta permanente e transitória, tá? Muito bom, também está pedindo o valor inicial e o valor final, né? Então, vou pegar a resposta ao degrau aqui, né? Então, olha só, a resposta ao degrau é essa aqui, né? Essa resposta é degrau, certo? Que seria o mesmo que fazer S mais 1 dividido por S multiplicado por... vou multiplicar esses dois termos, tá? Esses dois termos daí, sim? Esses dois termos vão dar S cubo mais 1.1 S quadrado mais 1.1 S mais 0,1. Então, bom, essa seria a resposta ao degrau, tá? Então, olha só, o que diz o teorema do valor final? Bom, inicial e final, né? O teorema do valor inicial diz o seguinte: diz que um y avaliado em 0 vai ser o limite quando s tende a infinito de s vezes multiplicado por y de s, né? Sim. Certo? Da resposta, né? A resposta do sistema, certo? Então seria limite s tende a infinito ds vezes y ds, substitui o y ds aqui, né? Esse termo aqui. Substitui aí. Aí, né? Agora, olha só. Eu posso simplificar aquele s daqui, né? Com aquele s daqui, certo? Tá? Então o limite desse termo seria nulo, né? Seria zero, tá? Como a gente calcula esse limite infinito? A gente pega o termo polinômio mais alto, com potência mais alta, s cubo, né? E divide tudo por s cubo, né? Então, olha só, vai ficar s dividido por s cubo mais 1 dividido por s cubo, né? Aqui vai ficar s cubo
más 1.1 s cuadrado dividido por s cubo, ¿no? Más 1.1 s dividido por s cubo, más 0,1 dividido por s cubo, ¿no? Más cuando aplico el límite, cuando s tende a infinito, ¿no? ¿Qué va a acontecer? Que cuando s es infinito, ¿no? Esse termo tende a 0. Cuando es infinito, esse termo tende a 0. No infinito, esse termo vai tender a 1, certo? Esse vai tender a 0. Esse aqui vai tender a 0, vai tender a 0, né? Então fica 0 dividido por 1 igual a 0. Tá? Ok? Muito bom. Agora vamos calcular o valor final, né? Valor final. O valor final seria o y no infinito. Que estamos falando do valor final da resposta de grau, certo? A resposta de grau é y, né? Tá? O valor final, y no infinito, seria o limite de s tendendo a 0 de s vezes y de s, ¿no? Entonces sería un limite de s con s tendendo a 0 da resposta a de grau, né? A resposta de grau é essa expressão aqui, né? Certo? Isso aqui é a resposta de grau, certo? Bom, aquele s daqui, numerador, posso simplificá-lo com esse aqui, né? Se substituir cada s por 0, né? Vai sobreviver 1 e 0, 1, né? Que vai ser 10, tá? Então o valor final da resposta de grau vai ser 10, o valor inicial da resposta de grau vai ser 0, tá bom? Bom, queremos saber a resposta de impulso agora, né? Então temos um sistema com a entrada, agora essa entrada é impulso, né? Queremos saber a saída, né? Bom, se a entrada é um impulso unitário, a transformada de Laplace da entrada vai ser U de S igual a 1, certo? Porque a transformada de Laplace do impulso vai ser 1, né? E no plano de Laplace, a saída é calculada com a entrada vezes a planta, né? Se vai ser 1 vezes a planta. Ou seja, a resposta ao impulso corresponde à planta. Sim? Ou seja, a resposta ao impulso vai ser igual à planta, né? Essa é a resposta ao impulso, né? Então, bom, já sabemos os polos desse sistema, né? O primeiro polo posso representá-lo com a fração parcial a dividida por s mais 0,1, certo? E daí tem esses termos aqui, né? Esse termo aí estão raízes complexas, né? Que podem ser separadas por frações parciais desse tipo, né? Com esses dois termos aqui, né? Botando aqui B e C, né? Essa seria a separação de frações parciais, né? Então, somando os termos, vamos ter A multiplicado por esse termo aqui. Esse termo aqui que corresponde a S quadrado mais S mais 1, certo? Mais 0,866 B multiplicado por S mais 0,1, certo?
mais C multiplicado por S mais 0,5, né? Vezes S mais 0,1. Né? E tudo isso dividido pelo produto desses dois termos, né? Porque ao somar essas três frações, né, o mínimo comum divisor vai ser o produto de S mais 0,1 por esse termo aqui, esse termo daqui, que resultaria em S mais 0,1 vezes S quadrado mais S mais 1, certo? Seria isso aí, né? Então, olha só. Esse denominador é exatamente igual a esse denominador. Posso simplificar, né? Então, aí comparamos esse polinômio com esse polinômio daqui, certo? Então, por um lado temos S mais 1, né? Do outro lado vamos ter a S quadrado mais a S mais A mais 0,866 PS mais 0,0866 B, certo? Mais CS quadrado mais deixa ver, é 0,6CS, né? Mais 0,05C, então isso aí, é isso aí. Então, pessoal, comparamos termos com esse quadrado. Do lado esquerdo não tem esse quadrado, né? Do lado direito tem a esse quadrado. E não tem bs quadrado, né? E tem cs quadrado, né? Ok? Agora, os termos com S, né? Do lado esquerdo temos um vezes S, né? Do lado direito temos AS mais 0,866BS mais 0,6CS, né? E os termos sem S do lado esquerdo temos 1, do lado direito temos A mais 0,0866 B mais 0,05C, né? Tá. Então, aquele 0 corresponde àquele 0, né? Aquele 1S corresponde àquele S, né? Aquele 1 corresponde àquele 1, tá? Muito bom. Se simplificamos o S, né? Aí simplificou. Opa. Vou simplificar aquele. Só um pouco. Simplifico esse termo com esse termo. Aqui simplifico aquele S, né? Com aquele S, aquele S e aquele S, né? Aí temos um sistema. Vamos tentar resolver. Você resolve na calculadora. Eu resolvo no MATLAB. Também pode ser resolvido no Octave, que seria o mesmo comando, né? Vamos lá, criamos uma matriz.
onde colocamos o lado direito da primeira linha, que seria A mais 0 mais N, ponto vírgula. Segunda linha, lado direito, seria A mais 0866B mais 06N. Aqui é ponto, né? Ponto vírgula. E terceira linha, lado direito, teria A 00866B mais 0.05C, né? Aí, e a vírgula tem que ser ponto, né? Isso aí. Muito bom. Criamos um vetor V que seria o lado esquerdo da linha 1, 0, né? A linha 2, lado esquerdo, seria 1. Linha 3, lado esquerdo, seria 1, né? Fecha o vetor, né? Agora calculo A com divisão inversa. B, né? É o símbolo da divisão, só que invertida, né? Teria isso aqui, né? Tá. Então aqui teria que A igual 0,989, B igual 0,6979, né? E o C seria menos 0,989, né? Tá? A resposta ao impulso, então, seria esse termo aqui, YDS igual esse termo aí, só que tem que substituir o A, B e C, né? O A seria 0,989, o B seria 0,6979, né? E o C seria, opa, tem que substituir V, né? 0,6979, né? E o C seria menos 0,989, né? Aplicamos o Laplace inverso e obtemos que y de t seria a inversa de Laplace do primeiro termo seria 0,989 exponencial menos 0,1t, né? Mais 0,96979 exponencial menos 0,5t, né? Vezes seno de 0,866 vezes t, né? Menos 0,989 exponencial menos 0,5t, né? Vezes cosseno de 0,866t, tá? Ok? Observen que aqui todos esses termos são transitórios, tá? ¿Por quê? Porque esse termo, depois de um tempo, vai ser nulo, né? Esse outro termo, depois de um tempo, vai ser nulo também, né? E esse termo, depois de um tempo, também vai ser nulo, né? Tá? Então, esses três seriam transitórios, né?
Ok. Bom, vamos para a parte C, né? Determine a resposta do sistema quando entrada isso aqui, né? Mas a gente já calculou a resposta ao impulso, né? Certo? Já calculou a resposta quando entrada é impulso e quando entrada é de grau, certo? Bem. A gente já calculou a resposta quando temos impulso na entrada, quando temos de grau, né? Então a gente simplesmente coloca a resposta ao de grau, né? E colocamos a resposta ao impulso que a gente já calculou, só que a gente multiplica por 0,3, né? E aqui a gente multiplica por 8, né? Tá. Entenderam a ideia? Ok, então vamos pegar a resposta ao de grau que a gente calculou. Essa aqui é a resposta ao de grau, certo? Aí, né? Isso seria igual à resposta ao de grau mais a resposta ao impulso. Resposta ao impulso isso aqui, né? Esse aqui, né? Mais, né? Muito bom. Só que a resposta ao de grau tem que ser multiplicada por 8, né? Certo? E a resposta ao impulso tem que ser multiplicada por menos 0,3, né? Menos 0,3, né? Vezes tudo isso aí, né? Tá? Sim. Entenderam a ideia? Sim. Pego a resposta ao de grau, certo? E multiplico por 8, certo? Agora pego a resposta ao impulso e multiplico por menos 0,3, tá? E assim acho a resposta àquela entrada aqui, sim? Vamos lá. Isso aqui seria 80 menos... Vamos ver aqui. Hum, 'esse primeiro termo seria 79,41, né? Negativo, certo? Vezes exponencial menos 0,1t, né? Mais... Deixa eu ver aqui. Temos... Oitocentos e cinquenta e três vezes... Desculpa, aqui é negativo, né? Aqui é negativo. Mais...
seria na verdade menos, né? Menos 0,583 vezes esse termo aqui, né? Então, pessoal, essa aqui seria a resposta àquela entrada, tá bom? Esta seria a resposta àquela entrada aqui. Sim? Tá. Então, só pegar a resposta ao degrau, multiplicar por 8, depois pegar a resposta ao impulso, multiplicar por menos 0,3, depois somam e chegam a isso aqui, tá bom? Isso seria a parte C, né? Então, você tem que aproveitar o resultado que você tem, né? Tá. Qual seria a próxima parte do exercício? Quando entrar esse no 3T, né? Isso é um pouquinho mais complicado, né? Vamos lá. Isso aqui é D, né? E a planta é essa aqui, né? A planta é essa aqui, tá? Vamos lá. Sabemos que a entrada, o de T vai ser seno de 3T, né? Certo? Se a gente calcular a transformada de Laplace, vamos achar a entrada no plano S igual ao 3 dividido por S quadrado mais 3 quadrado, né? Certo? Esse seria tomar la plaza de entrada, né? Bom, pelo teorema de convolução, sabemos que a saída em S é a entrada no plano de Laplace vezes a planta no plano de Laplace, né? Então seria esse termo aqui multiplicado pela planta, né? E agora temos que separar frações parciais, né? Olha só, para separar esse termo em frações parciais, tá? Tem que ver o seguinte: esse quadrado mais 3 quadrados igual a 0 vai ter uma raiz em J3 e uma raiz em menos J3, certo? Então, se vocês observam, essas duas raízes não têm parte real, né? Tá? Então aqui tem que tomar cuidado, tá? Aqui na verdade seria 0 mais J3 e 0 menos J3, né? Então aqui em cima seria 0, né? Ômega d seria 3, certo? Então aqui é y ds, né? Terei que separá-lo por
uma constante vezes ômega d dividido por s quadrado, s mais sigma quadrado mais ômega d quadrado mais b vezes ômega d dividido por, disculpa, s mais sigma dividido por s mais sigma quadrado mais ômega d quadrado, né? Aqui o sigma vai ser zero, né? Aquele sigma é zero, né? Aquele sigma é zero, né? Aquele sigma é zero, né? E ômega d seria 3, né? Esse aqui seria 3 quadrado, né? E esse cara aqui seria 3 quadrado, tá? Ok? Mas aquele polo representa a parcela da fração parcial, uma constante dividida por s mais 0,1, certo? Mais, e aquele polinômio aqui, né? Aquele polinômio possui parte real igual a 0,5, parte imaginária 0,866, né? Então teríamos que separar outra constante vezes 0,866 dividido por s mais 0,5 quadrado mais 0,866 quadrado, né? Mais outra letra n vezes s mais 0,5 dividido por s mais 0,5 quadrado mais 0,866 quadrado, tá? Essa seria a separação por fração parcial, vai ficar um pouco grande, tá? Muito bom. Aqui ficaria igual a que o denominador vai ficar o produto de s quadrado mais 3 quadrado vezes s mais 0,1 vezes s quadrado mais s mais 1, né? Então isso ficaria no denominador, né? No numerador ficaria a multiplicado por esse cubo mais 1.1 a s quadrado mais 1.1 a s mais 0,1a certo? Vezes ômega d, né? Ômega d seria 3, né? Teria que multiplicar tudo por 3, né? Seria 3, seria na verdade 3.3, aqui seria 3.3, né? Aqui seria 0,3, né? O que eu fiz? Multipliquei esse termo 3, né? Ômega vale 3, né? Vezes
esse termo, né, vezes esse termo, né, que esse aqui corresponde a s quadrado mais s mais 1, né? Tá? Muito bom. Depois ficaria bs mais bs multiplicado por s quadrado mais 9, né, que seria 3 quadrado, né? Não. Disculpen, esto dejado aquí. Sería bs veces... La verdad sería b s4, ¿no? Más 1.1 bs3 más 1.1 bs cuadrado más 0.1 bs, ¿no? Más y sería c veces s cuadrado más 9, ¿no? Multiplicado por s cuadrado más s más 1, ¿no? Más d veces s más 0.1 veces s cuadrado más 9 y aquel d sería multiplicado por 0.8 media media, ¿no? ¿Cierto? Y fique sin espacio, ¿no? Tener que reducir el tamaño de la letra. Ahí. Más. Sería e veces s más 0.5 multiplicado por s más 0.1 multiplicado por s cuadrado más 9, ¿no? Tá. Ok. Bom, olha só, a gente pode simplificar esse termo com esse termo, né? Esse termo com esse termo. Vamos lá. Aí tenemos que comparar s más 1 con todo ese termo de aquí, ¿no? Tá.
Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 10AS mais 3.3AS mais 3.3AS mais 0,3A mais BS4 mais 1.1 PS cubo mais 1.1 BS quadrado mais 0,1B mais deixa eu ver, mais CS4 mais CS3 mais 10CS quadrado mais 9CS mais 9C certo? Vou tentar diminuir a fonte, né? Aí, né? Mas os termos com D seriam que seria 0,866 S cubo mais 0,0866 ds quadrado, né? Aqui seria ds cubo, né? Mais 7,79 ds mais 0,78D. E agora faltam os termos com E, né? Os termos com E seriam esses termos seriam ES4 mais 0,6 ES cubo mais 9.1, aproximadamente 9.1, né? ES quadrado mais 5.4 ES
más 0,45e. Ok. Muito bom. E isso teria que compará-lo com S mais 1, né? Tá? Muito bom. Vamos começar comparando os termos com S4, né? Aqui seria S cubo, né? Muito bom. Começamos comparando o S cubo, né? S4, desculpa. Do lado esquerdo não tem S4. Do lado direito, o A não tem S4, né? Temos B, S4, né? Temos C, S4 e temos zero D, né? S4 mais S4. Ok, então esse termo já foi, né? Esse termo já foi. Esse termo já foi. Esse aqui já foi, né? Muito bom, vou comparar os termos com esse cubo, né? Do lado esquerdo, né, desse lado aqui, não temos esse cubo, né? Do outro lado temos 3a esse cubo mais 1,1b esse cubo mais c esse cubo mais 0,866 desse cubo, né? Mais 0,6 esse cubo, né? Então, esse termo já foi. Esse termo já foi. Esse também foi, né? Esse já foi. E esse também foi, né? Eu recomendo ir marcando os termos, né? Então, que a vezes passa algum por alto, né? Bom, seguinte, temos esse quadrado, né? Do lado izquierdo no temos esse quadrado, do lado direito temos 3,3 a esse quadrado mais 1,1 esse quadrado mais 10 esse quadrado, né? Mais só um pouco.
Estoy verificando aquí un termo que achei extraño. Pronto, verifiquei. Muito bom. C quadrado mais 00866 ds quadrado mais 9.1 es quadrado, né? Eu vou marcar os valores, né? Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse já foi. Esse também foi, né? E esse também foi. Tá? Muito bom. Os termos com S1. Do lado esquerdo temos um S, né? Do outro lado temos 3.3 AS, né? Mais acho que esse aqui é um VS, né? Esse aqui é VS, tá? Desculpem. Aí teria 01 VS. Mais 9CS. Mais 779DS. Mais 5.4 ES, né? Marcamos esse aqui. Esse foi. Aquele esse aqui também foi. Esse termo foi. Esse aqui já foi também. Esse aqui já foi. E esse aqui também já foi. Então, bom, esse 0, né? Temos 1 igual 03A mais 0B mais 9C, né? Mais 078D mais 045E, tá? Bom, teríamos então um sistema. Simplificamos os S, né? Vamos eliminando os S's. Isso aí, né? Então aqui temos um sistema de equações, né? Vamos tentar resolver aqui. Tentem fazer na calculadora, tá? Eu vou fazer aqui no MATLAB. Bom, criamos uma matriz, né? Onde a primeira linha lado direito temos 0, um B, um C, 0 e N. Depois, segunda linha, lado direito, temos 3A, 1.1B, 1C, 0.866D e 0.6D, ponto vírgula. Terceira linha, lado direito, 3.3A, 1.1B, D e C, 0.0866D, 9.1E.
ponto vírgula, quarta linha, lado direito, 3.3a, 0.1b, 9c, 7, 79d, 5.4e, punto vírgula, última línea, lado derecho, 0.3a, mais 0, mais 9c, mais 0.78d, mais 0.45e, né? Fecho e tem na matriz, né? Deixa eu verificar aqui. 03, 33, 33, 03, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 10, 9, 9, 0, 8, 6, 6, 0, 0, 8, 6, 769, 098, 1, 0, 6, 9, 1, 5, 4, 0, 25. Perfecto. Después creamos otro vector. Y vamos para la primera línea al lado izquierdo, 0, ¿no? Segunda línea al lado izquierdo, 0. Tercera línea al lado izquierdo, 0. Cuarta línea al lado izquierdo, 1. Quinta línea al lado izquierdo, 1. Fecho, aí resolvo a equação. Esse valor daí, tá? Muito bom. Então, temos que A igual menos 0,04, B igual 0,0035, né? Negativo, né? C seria quase 0,11, né? Quase 0,11. O D seria 0,093, mais ou menos, né? E o D seria 0,1, né? 0,1. Agora a resposta terei que substituir o A, B, C, D e E, né? Tá. Então vamos lá. A resposta ao degrau YDS seria igual a... O A seria menos 0,04, né? Vezes ômega D é 3, né? Dividido por S quadrado mais 3 quadrado, que seria 9, né? O B seria 0,0035 vezes S, certo? Dividido por S quadrado mais 3 quadrado, que seria 9, né? Muito bom. Depois seria C, que seria 0,11 dividido por S mais 0,1, né? Mais o D, que seria 0,093 vezes 0,66 dividido por S mais 0,5 ao quadrado mais 0,866 ao quadrado. Aí, né? Menos 0,1 aqui ficaria S mais 0,5, né? Tá. Aqui na verdade seria D igual a menos 0,1. Certo? Agora aplicamos transformar inversa Laplace para obter a resposta
transformada inversa de Laplace, né? Para ter transformada no tempo, né? Muito bom. Então, a resposta no tempo seria a inversa de Laplace do primeiro termo seria menos 0,04 vezes seno de 3t, né? Menos 0,0035 vezes cosseno de 3t, certo? Mais 0,11 exponencial menos 0,1t mais 0,093 vezes exponencial menos 0,5t vezes seno de 0,866t menos 0,1 isso aí, né? Só que cosseno, né? Bom, essa seria a resposta no tempo, né? Esses dois primeiros termos seriam permanentes, né? Certo? Porque depois de um período extenso, né? O sinal não será, né? E o resto aqui, esses outros termos seriam todos transitórios, né? Porque depois de um tempo eles vão zerar, né? Tá? Ok? E aí estaria pronto o exercício, tá? Esse seria o exercício 2, tá?